porque temos um programa Já e Ainda Não especial com um tema muito relevante e com a presença de um pastor muito relevante no nosso contexto, o reverendo Augusto Nicodemos, que está aqui conosco. Pastor, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, pastor Ângelo, e também quero saudar a todos aqueles que estão acompanhando pela United TV, mais um programa Já e Ainda Não. Sim, um programa que tem procurado responder perguntas da atualidade, trabalhar o contexto imigrante, teológico e bíblico na vida do imigrante. Deus nos abençoe nessa conversa, pastor, e que essas perguntas possam ajudar a nossa audiência a entender mais um pouco da fé cristã. Amém. E para você que está nos acompanhando nessa noite, o tema dessa noite vai ser características de uma igreja relevante. Nós queremos que você que está nos ouvindo possa, à luz da palavra do Senhor, à luz da teologia e principalmente você que está inserido dentro do contexto imigrante, possa olhar para a sua igreja, olhar para a sua comunidade de fé e vislumbrar a partir dos princípios bíblicos se essa igreja realmente está fazendo aquilo que o Senhor ordena que ela faça, a sua missão. Por isso, pastor, eu tenho aqui uma primeira pergunta. Para nós definirmos termos, né? Afinal de contas, esse termo igreja relevante, ele tem sido usado por muitos pastores em muitos locais, tem sido até mesmo escolhido como nome de algumas denominações. Mas, pensando nessa ideia, o que o senhor poderia me dizer em termos de definição? O que o senhor acha que seria uma igreja relevante, né? Ou quais seriam as características que determinariam se uma igreja é relevante ou não? Porque quando nós dizemos relevante, parece-nos que existem algumas que não são, né? Quando nós afirmamos isso. O que o senhor pode dizer em termos introdutórios sobre essa realidade? Bom, eu diria que quando a gente fala de uma igreja relevante, nós queremos dizer uma igreja cuja presença e existência é sentida, notada e traz algum impacto no contexto onde ela está inserida. Então, ela é relevante. O oposto, uma igreja irrelevante, nós poderíamos definir da seguinte maneira: se ela fechar, ninguém vai notar a ausência, ninguém vai sentir, não vai fazer diferença nenhuma. Uma igreja relevante, ela é instrumento de Deus no local onde ela está inserida, e como local eu me refiro não somente ao local geográfico, mas também os locais onde ela pode chegar, não somente presencialmente, mas no uso dos recursos e da tecnologia que ela tem hoje. É uma igreja cuja presença é notada, sentida e que traz diferença para a comunidade presente e aonde ela pode alcançar usando os recursos tecnológicos. Sobre as marcas ou características de uma igreja assim, eu me reporto às marcas que sempre foram usadas pelos reformados para definir o que seja uma igreja verdadeira, que para mim é sinônimo de igreja relevante, que é a pregação da palavra, a administração correta dos sacramentos e o exercício da disciplina, que são 3 marcas que a gente pode desenvolver ao longo da entrevista. Naturalmente a gente sempre vai tender para esse lado, né? Porque principalmente no contexto reformado, a gente sempre trabalha isso, né? Mostrando que a igreja relevante é a igreja que cumpre o seu papel bíblico. Estão bem resumidos nessas 3 marcas, né? E em muitas outras. Mas talvez não pensando tanto no aspecto histórico e teológico, pastor, mas indo talvez para o aspecto bíblico, quais seriam as igrejas no Novo Testamento que nós poderíamos lembrar que demonstrariam essa relevância nos seus respectivos contextos? Afinal de contas, muitas delas estavam em contextos culturais, sociais, difíceis, como a nossa igreja. Igrejas de imigrantes também estão inseridas em contextos diferenciados. Qual igreja que nós poderíamos citar, ou igrejas que nós poderíamos citar do Novo Testamento, que poderiam nos mostrar essas marcas? Olha, eu creio que nós poderíamos apontar para a igreja de Antioquia, que se tornou a sede do cristianismo gentílico. Ela foi fundada, curiosamente, não por um apóstolo, mas por imigrantes que fugiram lá. Eles se tornaram imigrantes porque eram judeus convertidos que fugiram de Jerusalém depois da perseguição contra Estevão
e eles se espalharam pelo mundo todo e foram parar lá em Antioquia, onde eles se estabeleceram. E lá eles começaram uma igreja cristã que acabou se tornando o centro do cristianismo gentílico. Eu digo isso porque de Antioquia foi que Paulo partiu para as suas 3 viagens missionárias. Foi uma igreja que enviou, foi que primeiro levantou a questão da participação dos gentios na igreja que era predominantemente judaica e enviou uma comitiva a Jerusalém para discutir o assunto com os apóstolos. Então, eu apontaria para a igreja de Antioquia como sendo a igreja do Novo Testamento que seria uma igreja relevante. Um outro exemplo seria a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo. Paulo enviou um dos seus correligionários, um dos seus obreiros mais importantes, que foi Timóteo, para corrigir algumas coisas que precisavam ser corrigidas naquela igreja. Essa igreja foi onde Paulo encontrou discípulos de João Batista e onde houve um grande avivamento espiritual que resultou na conversão de muitos bruxos e feiticeiras. O episódio está lá em Atos capítulo 19. E foi uma das igrejas às quais Jesus enviou uma das cartas do Apocalipse. Ela foi sede de concílios importantes que trataram da questão da doutrina da Trindade e da pessoa de Cristo nos séculos seguintes e poderia ser apontada como uma igreja que de fato fez diferença e que foi relevante na sua época. Devemos lembrar que no período do Novo Testamento o cristianismo era uma religião ilegal, os cultos públicos eram proibidos pelo Império Romano e que, portanto, a relevância das igrejas era um pouco limitadas pela perseguição e pelas proibições. E coisa que desaparece a partir do século IV, com o decreto de Elvira, que traz liberdade para todas as religiões do Império Romano e, mais adiante, o cristianismo como religião oficial do Império. E aí o cristianismo, de fato, se torna extremamente relevante a ponto de ser a religião oficial do Império. Então, no Novo Testamento, especificamente, Antioquia e Éfeso seriam igrejas que poderiam ser citadas nesse sentido. As igrejas, com certeza, estariam no alvo dos nossos estudos para tratar desse tema, pastor. Talvez uma terceira, eu gostaria também que o senhor compartilhasse alguma coisa nesse sentido, é porque o apóstolo Paulo usa uma palavra específica para falar dela, a igreja de Tessalônica. Ele diz que essa igreja ela se tornou modelo, né, para todos os crentes da casa, e isso parece nos mostrar que essa igreja é extremamente relevante naquele contexto, né? Sim. E a importância de Tessalônica está no fato de que ela era uma igreja pequena, era uma igreja que teve o apóstolo Paulo por um tempo muito resumido. Paulo passou lá, na melhor das hipóteses, 1 mês pregando, e que mereceu 2 cartas do apóstolo. A primeira, para tratar de assuntos não resolvidos, não terminados, como a questão do amor, da vinda de Cristo e outras questões semelhantes. E a segunda carta para corrigir uma má interpretação da primeira, que os tessalonicenses pensavam que Paulo estava ensinando que Cristo haveria de retornar imediatamente. E Paulo diz, não vai ser bem assim, antes o anticristo vai surgir, enfim, toda uma correção da escatologia. E é uma igreja que, juntamente com outras igrejas da região da Macedônia, sempre se preocupou em auxiliar o apóstolo Paulo financeiramente. E o que ele sempre agradece e que ele sempre recomenda e cita, inclusive em outras cartas. Então, era uma igreja que tinha sua relevância, apesar de uma escala menor, né? Era mais com relação ao apóstolo Paulo. Mas, sem dúvida, era uma igreja que entraria nessa lista. Verdade. Pensando no primeiro exemplo do senhor, que é a igreja de Antioquia, reverendo, como nós somos uma igreja imigrante, né? Nós temos aqui várias igrejas, temos a City Unare, nós temos a BPC lá na Flórida e muitas outras. Estamos num contexto muito complicado, como o de Antioquia. E diariamente a igreja imigrante protestante, ela sempre está ultrapassando as barreiras geográficas, políticas, culturais, linguísticas, para ser relevante nos Estados Unidos, né? Mesmo entre aqueles que são os nossos concidadãos. Como que a doutrina reformada ela pode ajudar a igreja
imigrante brasileira a cumprir a sua missão dentro desse contexto cultural estrangeiro? Eu acho que ser reformado facilita ou ajuda muito as igrejas a cumprirem a relevância ou serem relevantes nesse contexto. A doutrina reformada, primeiro, enfatiza a soberania de Deus e que Deus sempre haverá de ter uma igreja para o louvor do seu nome. Isso nos traz encorajamento, isso nos traz desejos de pregar o evangelho e alcançar um número maior de imigrantes como nós. A segunda coisa, a teologia reformada ensina a prioridade das escrituras, a centralidade das escrituras na vida, na crença e na prática das igrejas. O que para nós é muito útil, porque nós ficamos perguntando como imigrantes, não é? Que método eu vou usar ou que estratégia eu vou usar num país estranho, como é que eu alcanço essas pessoas? A fé reformada ensina que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e é nela que nós vamos encontrar os princípios corretos. Sem isso, a pressão da relevância faz com que igrejas se tornem pragmáticas. O que funciona, então eles adotam. Para nós reformados não é assim, porque tem coisas que funcionam, mas não estão corretas. Não estão corretas. Se eu quisesse abrir um culto nas segundas-feiras e que começasse com lutadores de luta livre, por exemplo, para trazer gente, ou então com a sessão de tiro ao alvo, ou então cantores do mundo para fazer um show, a igreja enchia. Provavelmente, mas dependendo do cantor também, né? Sim. Mas nós não fazemos esse tipo de coisa. Nós entendemos que não são todos os métodos que são apropriados para a divulgação do Evangelho. É isso que o Sola Escritura nos ensina. Além do mais, a Igreja Reformada, ela prega a graça de Deus. Que Deus é um Deus gracioso, que é um Deus perdoador, que a salvação, a justificação é pela fé em Cristo Jesus, não é por mérito. E uma coisa que o imigrante sente muita falta é de ser acolhido, de ser amado, de ser perdoado, porque nem todo imigrante entrou de forma legal aqui nesse país, nem todo imigrante está legal aqui nesse país, e ele se sente, sabe disso, e ele precisa entender o perdão de Deus. Isso não significa que ele vai continuar ilegal, isso não significa que ele vai continuar no status que ele está, mas ele sabe que há um Deus que perdoa e que pode ajudá-lo a resolver a sua situação, um Deus misericordioso e bom, que ajuda os necessitados de entre o seu povo. A graça de Deus, ela é maravilhosa nesse sentido, não é? Porque tem muita culpa no meio imigrante, pastor. Muita culpa mesmo. E é preciso resolver o problema da culpa, e só a graça resolve. Mais uma vez, eu não quero ser mal entendido, né? Isso não significa que as pessoas vão continuar nos seus caminhos errados, mas que elas agora serão encorajadas a fazer a coisa da maneira correta. É isso que a graça de Deus faz. A teologia reformada, ela, firmada na Bíblia, na graça de Deus e também na suficiência de Cristo, ajuda a igreja imigrante a ter a mensagem correta para os imigrantes, acolhê-los da maneira certa, usar as estratégias corretas para que nós não caiamos no pragmatismo e na tentativa de encher a igreja com apelos que caem com facilidade no coração imigrante, mas que não estão corretos. Não estão corretos. Com certeza, pastor. O senhor mencionou essa questão da palavra, né? Eu acho que é o grande fundamento. Na verdade, muitos vão começar definindo uma igreja relevante pelo seu fundamento, que é Cristo, é o seu ensino. Portanto, estamos falando da pregação, estamos falando do estudo, estamos falando do discipulado, né? E eu queria até fazer uma pergunta mais específica para o senhor nesse assunto. Qual seria para o senhor essa questão, a importância da pregação expositiva, né, e do discipulado bíblico, né, o discipulado bíblico nesse contexto imigrante, né? Nós temos igrejas presbiterianas, reformadas, temos, mas quando você vai conversar com os membros da igreja, o senhor tem uma miscelânea, né? E como é que o senhor vê a pregação e o discipulado nesse contexto? Olha, isso é uma questão extremamente relevante, pastor. Quando o imigrante procura uma igreja, ele chega aqui nos Estados Unidos e ele vai procurar uma igreja,
o que vai determinar, em primeiro lugar, aonde ele vai ficar, não é necessariamente o púlpito, mas o acolhimento. Se ele se sente bem, porque ele está sozinho, não tem ninguém. Ele deixou família em casa, deixou pai, mãe, filho, amigos, está tudo em casa, igreja, ficou tudo no Brasil. Então ele está sozinho aqui. Então, primeiro critério é acolhimento. Ele está pensando nos filhos, está pensando na esposa, está pensando nele. Ele precisa de amigos, precisa fazer laços. Então, na igreja onde ele se sente bem, é provavelmente a primeira igreja que ele vai ficar, né? Se ele é um crente que já veio do Brasil com alguma formação teológica, ele vai querer juntar as duas coisas. Ele vai querer encontrar uma igreja que seja acolhedora e que o púlpito seja bom, que haja ensinamento da palavra de Deus. Então, essa é uma coisa sobre a qual muitas igrejas capitalizam. Elas sabem dessa necessidade do imigrante, então focam na questão, muito mais na questão do acolhimento. Que a pessoa se sinta bem, o pastor acaba se tornando despachante, vai com ele na imigração, vai com ele lá no Detran, no DMV, ajuda ele a arrumar um emprego e tudo mais. Uma coisa nesse sentido. Né? Para segurar. Né? E não importa se a pregação é fraca, mas ali o imigrante encontrou o seu ambiente, não é? O seu. Então, ganha-se pela amizade, né? E permanece pela amizade. Permanece pela amizade. Mas aí, o que acontece? Muitas dessas igrejas, elas acabam sacrificando a pregação fiel da palavra de Deus em nome dessa opção pragmática do acolhimento. O ideal é nós termos as duas coisas. Né? Nós temos as duas coisas. Temos uma igreja que acolhe bem, que recebe bem, mas ao mesmo tempo que ela prega a palavra de Deus, porque no final é isso que vai fazer diferença. Não adianta você acolher bem uma pessoa e ajudá-la a se sentir em casa, ao mesmo tempo que aquela pessoa está indo para o inferno, porque ela ainda não entendeu a doutrina da salvação, não entendeu como o evangelho é importante para ela nesse sentido. Então, a pregação expositiva que expõe com fidelidade a palavra de Deus e o discipulado, ajudar aquela pessoa a compreender a fé bíblica, a justificação pela fé, processo da santificação, quem é Deus, a pessoa maravilhosa do nosso Salvador, isso aí é extremamente importante e relevante. Relevante, vamos usar a palavra, né? É isso que vai fazer a igreja relevante. Então, eu valorizo a pregação expositiva e o discipulado como sendo uma das marcas da igreja verdadeiramente relevante, ao mesmo tempo em que eu lembro a importância do acolhimento para o imigrante na situação que ele se encontra. O senhor não leu minhas perguntas, não, né? Não li as perguntas, né? Não. Porque o senhor está seguindo o meu cronograma aqui. Acho que a pessoa que me deu as perguntas deve estar falando para o senhor alguma coisa. Garanto que não. Mas eu queria falar sobre esse acolhimento, né? O senhor falou da pregação do discipulado, e o senhor já acrescentou a questão do acolhimento, que era a minha próxima pergunta, né? Justamente porque é algo fundamental nesse contexto, e o senhor já começou a falar sobre esse assunto, mas eu queria trazer um texto bíblico para que essa conversa ficasse mais interessante, uma vez que nós temos no livro de Levítico uma passagem quando Moisés está repetindo diversas leis, e é dito ao povo de Israel, em relação ao estrangeiro, que, como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Existem alguns princípios aqui que a gente poderia aplicar a esse contexto imigrante nosso para recepção e acolhimento dessas pessoas. Você poderia falar um pouco sobre isso? Essa passagem é uma passagem muito querida para nós, né? Que somos imigrantes aqui numa terra estrangeira. Eu destacaria apenas duas coisas. Primeiro, numa interpretação histórico-cultural, que o israelita deveria ter compaixão do imigrante, daqueles povos que viessem morar em terras israelitas, porque um dia ele passou pela mesma situação. Então, e Deus abençoou, Deus preservou, Deus os trouxe para uma terra, Deus os fez um povo. Então, da mesma forma, eles deveriam, como eles encontraram graça e misericórdia da parte de Deus em terra estranha, eles deveriam ser canais da misericórdia e da graça de Deus para aqueles que viessem também como peregrinos habitar entre eles. Então, essa seria a primeira
palavra, né? Uma interpretação histórico-cultural. A segunda é uma interpretação que é mais uma aplicação. Essa ideia de ser peregrino, esse conceito de peregrino que é tão comum no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele adquire uma dimensão espiritual. Todos nós, cristãos, os filhos de Deus, salvos pela graça de Deus mediante Jesus, nós somos peregrinos aqui nesse mundo, não importa em que país nós estamos. Esse mundo não é o nosso lar. Nós estamos em movimento, estamos a caminho, nós estamos indo para a nossa terra prometida, que é o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. E como peregrinos que somos, nós não devemos nos apegar a esse mundo, a essa terra. Não devemos fazer dela a nossa possessão final, como também o israelita não deveria pensar que a terra que Deus deu para eles era o final de tudo, porque eles deveriam amar o Senhor, seu Deus, mais do que qualquer outra coisa que eles, porventura, tivessem. E que a terra só tinha valor porque lá no meio Deus tinha estabelecido o seu tabernáculo, no Monte Sião, e lá no templo era o local onde Deus descia para habitar com o seu povo. Então, tudo isso apontava para o que o Novo Testamento fala em termos de sermos estrangeiros aqui, caminhando para a Terra Prometida, liderados pelo nosso Josué, que nos libertou do cativeiro do pecado, das amarras e das peias desse mundo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, são as duas interpretações que eu daria. Eu acho que o sentimento do imigrante, muitas vezes, ele, principalmente aquele que não está dentro do contexto cristão, né? Você já deve ter ouvido isso muito, né? De que às vezes a pessoa veio para cá anos atrás e ela passa muitas dificuldades e quando alguém chega, ela quer que essa pessoa passe as dificuldades que ela passou, ao invés de acolhê-la, uma vez que ela está numa posição agora muito mais confortável, né? Então, realmente é um desafio muito grande para nós. Pensando nisso que o senhor falou, pastor, nós estamos caminhando para o final. Eu acho que se nós considerarmos as perguntas e respostas até agora, a gente pode talvez definir uma igreja relevante tanto pelo aspecto da ortodoxia, né, por aquilo que a igreja ensina, como também pelo aspecto da ortopraxia, ou seja, por aquilo que a igreja faz, a igreja vive, né? E nesse sentido eu pergunto para o senhor, como que a igreja imigrante ela pode ser reconhecida nesse país por sua fidelidade doutrinária e por sua vida prática? Porque nós temos o discurso, nós sabemos. O discurso, a palavra tem que ser correta, o procedimento tem que ser correto. Mas qual seria talvez as maneiras de nós podermos mostrar isso com alguns exemplos? O senhor lembraria de algum? Essa é uma pergunta desafiadora para a gente terminar, não é? Eu creio que eu vou começar contando um fato que aconteceu há cerca de um mês, mais ou menos. Eu fui convidado por um pastor muito conhecido lá de Orlando, um pastor americano de uma igreja muito conhecida lá na Flórida. E ele me convidou, quando soube que eu vim morar aqui nos Estados Unidos, ele me convidou, queria uma conversa comigo, nós já nos conhecíamos de algumas conferências. E então, no almoço, ele disse assim, olha, eu queria esse almoço contigo para dizer que eu estou muito feliz com o crescimento da fé reformada entre os imigrantes brasileiros. E porque as nossas igrejas, elas estão diminuindo. E nós vemos a chegada de vocês com essa pujança, com esse crescimento, como sendo uma oportunidade de renovação da igreja americana. Um dia nós fomos até vocês e agora vocês estão vindo até nós. Queria dizer que vocês são bem-vindos, nós recebemos de braços abertos. Eu sei que essa postura elegante, ética, amorosa desse pastor não representa o pensamento de todos os pastores aqui dessa nação, não é? Porque tem os seus zelos, enfim, e eu posso compreender perfeitamente. Nós não viemos aqui tomar o lugar de ninguém, Com né? certeza. Evidentemente. Mas eu creio, ouvindo esse pastor, que uma das formas que nós podemos mostrar na prática que nós somos uma igreja que veio para fazer a diferença é a nossa conduta, é a maneira de ser, as decisões que nós tomamos. Então, proceder de maneira correta, seguir as leis do nosso país, dar um testemunho de amor entre nós, de
pregação da palavra de Deus. Tudo isso vai fazer a diferença e vai fazer com que as pessoas olhem para nós e digam como esse pastor americano me disse: sejam bem-vindos. Nós vemos vocês como sendo uma oportunidade de renovação para a igreja americana. Uma palavra abençoadora, né? Pois sim. Que outros pastores possam ter essa mesma perspectiva. Amém. Reverendo Augusto, nós agradecemos o empenho do senhor, as respostas, e nós esperamos que a nossa audiência possa ter compreendido um pouco mais sobre as características de uma igreja relevante. Muito obrigado pelo privilégio de participar e estou à disposição. Um prazer é nosso. Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo programa, Já e Ainda Não. Olá pessoal, aqui é o pastor Augusto Nicodemos. Durante o ano de 2024, se Deus permitir, estarei ministrando regularmente na City K United, em Boston, Massachusetts. A City K United é uma igreja reformada, comprometida em difundir a fé bíblica em Boston e arredores. Será para mim um grande privilégio servir ao lado do pastor Pedro Lino e sua equipe pastoral. Fique atento às redes sociais da City K United em Boston para mais informações sobre cultos e eventos. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de servir a Igreja de Cristo nos Estados Unidos e também na Esperança Bible Presbyterian Church, Orlando, Flórida, que é pastoreada pelo meu irmão, amigo, reverendo Samuel Vitalino. Um grande abraço a todos vocês de Boston e cidades vizinhas e espero ver vocês em breve, ok? Até lá, grande abraço!